Olá, amigo internauta, seja bem-vindo aqui a essa edição é uma edição especial do programa Sinais de Fumaça. Você que acompanha a TV Viu Segredo deve estar ciente das alterações também na nossa grade de programação, e hoje a gente está fazendo um programa especial dedicado à edição especial do Sinais de Fumaça, que neste horário normalmente é o Consciência Próspera. Então a gente vai ter duas edições especiais neste ano de 2011, esta edição e mais uma no final de novembro, que vai ser a última edição especial do programa Sinais de Fumaça, que é voltado para as culturas xamânicas, as tradições xamânicas, aqui pela TV Viu Segredo, se não houver outras alterações. Você que acompanha sempre aqui o nosso bate-papo, nossas interações com convidados no Consciência Próspera, semana que vem a gente vai estar aqui também ao vivo com esse nosso bate-papo voltado para essas questões também espirituais e empresariais e da prosperidade em diversos níveis de consciência. Hoje, a gente, nessa edição especial do Sinais de Fumaça, a gente trouxe um tema que é o Oráculo de Ifá. E para falar sobre o Oráculo de Ifá, a gente trouxe aqui o Maurício de Luna, que é iniciado nas tradições xamânicas, iniciado também na tradição de Ifá, né? E desenvolve aí um trabalho há mais de 12 anos do projeto Recriando a Vida. Tudo bem, Maurício? Tudo. Como vai, Samuel? Obrigado pelo convite. É um prazer. É um prazer recebê-lo aqui. Fala um pouquinho aí, como é que você começou esse projeto? Melhor, como é que você começou esse seu contato com essa sabedoria, a sabedoria iorubá? Há alguns anos atrás eu tive a oportunidade, como nós trouxemos aqui o Roland, né? Sim. E eu tinha me desligado um pouco da tradição e fiz um trabalho com ele de missão de vida e criatividade, e isso me colocou numa direção verdadeira sobre o meu caminho de vida, já que a coisa mais importante que Ifá nos traz, né, é o nosso caminho de vida. Qual é o caminho que a gente tem das possibilidades de percorrer e cumprir uma função que todos nós temos na vida. Qual é a tradução da palavra Ifá, para as pessoas também entenderem? Ifá representa Orumilá. Uhum. Tá? Orumilá é o Senhor da sabedoria das coisas dentro da cultura iorubá. Olodumare, que seria a representação de Deus dentro da cultura, deu a Orumilá essa possibilidade de ser o Senhor da sabedoria das coisas no mundo, né? Então, Ifá representa Orumilá. Então são dois nomes para a mesma força, né? Ifá é mais usado no sentido de oráculo, e Orumilá como divindade. Uma divindade que mostra os destinos, as tendências, as possibilidades daquela pessoa. Os mitos, um dos mitos fala que Orumilá é a testemunha do destino de todas as pessoas do mundo. Ele está presente quando as pessoas escolhem o propósito de vida. Uhum. Presente, ele é a testemunha desse propósito. E como é que foi esse seu contato? Você falou que você teve vamos dizer, um reforço, um plus, uma volta ao contato com essas pessoas do seu processo de iniciação da tradição de Ifá, após o contato com o Roland no curso da formação, né? Isso. Mas como é que foi o seu início lá atrás? Né? Tá, então, isso já foi um início. Eu na verdade, em 96, me iniciei na Umbanda, né? Como fiz a minha iniciação na Umbanda, porque na linguagem popular eu sou filho de Xangô, né? Que é o Senhor da Justiça das coisas neste mundo. E aí eu comecei a trilhar um caminho porque eu perdi o interesse pela Umbanda, né? Senti que eu tinha que, na verdade, buscar outras coisas. Essa foi a orientação que eu recebi, que eu deveria buscar. Foi aí que eu, em 99, viajei para o Peru, passei 3 meses lá, então fiz todo um trabalho. Foi aí que eu comecei a me interessar pelo xamanismo, né? Pela minha própria experiência e vivência lá. Em 2000 eu criei um trabalho, logo após essa experiência com o Roland, eu criei um trabalho de cura, algo que realmente veio de intuição, né? E comecei a trilhar de alguma forma um caminho diferenciado, tá? Quando foi em 2001, eu estava fazendo a formação com ele e eu tive um sonho. Eu sonhava no último módulo da formação, eu sonhava com o orixá numa montanha me
fragmentando, cortando inteiro, cortando. Isso dentro da tradição xamânica, que você entende muito mais do que eu, é um rito de passagem, representa um chamado, né? E para mim eu ia morrer. A sensação que eu tinha era que a minha vida ia acabar, né? E foi aí que eu tive a oportunidade de conhecer um grande amigo do Roland, que é o Max, né? E quando eu contei isso para ele falou que queria fazer um jogo de Ifá para mim. Eu não... Isso em 2001. Sim. Tá, tudo bem. Vamos fazer, porque eu não sei nem até quanto tempo eu vou viver, né? Porque a minha sensação é de que eu estava morrendo. Aí ele fez o jogo, tá? Uma das primeiras coisas que ele falou, olha, você não vai morrer, né? Foi a primeira coisa que ele falou, que me deu um certo alívio. Aí ele falou exatamente do meu caminho de vida. Ele falou, olha, o seu caminho é resgatar almas. Isso eu já vinha começando a desenvolver. Ele falou, o seu caminho é resgatar almas, falou da minha ancestralidade, porque do ponto de vista de Ifá, o que eu aprendi com o tempo é que a ancestralidade, a tua raiz tem uma importância muito grande, tá? No teu caminho de vida, tem uma influência muito grande. Enfim, aí eu falei, eu gostei disso, achei legal, gostaria de aprender. Ele falou, olha, se tiver no seu caminho, isso vai acontecer, né? Quando foi em 2003, ele já me mandou um e-mail falando da possibilidade de eu viver essa experiência da iniciação, porque são iniciações, né? São 2 iniciações, ele já tinha feito uma para mim, e aí eu teria que ter uma outra iniciação para poder ser essas 2 iniciações. Uma te dá a mão de Orumilá, tá? Que é uma proteção muito grande e a proteção de todos os orixás. E a outra te dá já a condição de você começar a trabalhar como um Auô de Ifá, ou seja, um iniciado no segredo, né? Porque o título é Babalaô, é o pai do segredo. O Auô é o iniciado no segredo, né? Então eu tive essa oportunidade de fazer as iniciações e eu sempre gostei muito de coisas inovadoras. E eu tive a sorte de ter 2 pessoas ligadas a Ifá, que seria o Max, que é um matemático, um PhD em matemática, alemão, né? Imagina, bem alemão, bem raiz, né? Negra. Alemão, PhD em matemática, um cara assim de uma clareza muito grande, né? E tive o Roland como alguém que também se envolveu, e 2 pessoas inovadoras naquilo que elas faziam. E eu sempre busquei essa inovação, né? Então eu tive uma base tradicional, porque a minha iniciação foi com um aluô de Ifá, que é um alto sacerdote de 78 anos, africano, né? E tive essa linha inovadora também. Então eu tive o lado tradicional como uma mão muito forte e tive o lado inovador. Que é bem condizente com a nossa realidade atual. Isso, porque eu acho que tudo isso tem que ser colocado dentro dessa realidade. Né? Você pega assim há 20, 30 anos atrás, se você tinha a intenção de trilhar um caminho espiritual, você tinha que ir para um lugar sagrado e passar uma série de tempos e vivendo coisas que hoje as pessoas não têm nem condição e muito menos tempo, né, para isso. Então, o que a gente está sempre criando são possibilidades de atender ao que as pessoas necessitam, né, dentro daquele tempo que elas se predispõem a fazer. A fazer naquele contexto, né? Isso. Vamos aqui uma participação aqui via chat. A Fernanda, ela está dizendo assim, boa noite, gostaria de saber se todo mundo possui um caminho definido. Não tem como mudar esse caminho? Gratidão, aqui quem pergunta é a Fernanda. Fernanda, boa noite. Olha, se a gente fosse falar um pouco sobre, do ponto de vista de Ifá, não existe um caminho totalmente definido, tá? Existe uma
uma pré-determinação de coisas que são básicas, né? E que está muito envolvido com aquilo que você escolheu e com seus dons e talentos para poder você aplicar nesse mundo. Então, por exemplo, existe sempre dois lados. A gente vive num mundo dual, então tudo tem o seu aspecto positivo e o seu aspecto negativo. Pela pergunta que você está fazendo, talvez seja importante você reconhecer alguns aspectos seus que parecem ser negativos, mas não são. Então, o teu caminho, o melhor caminho é aquele que você reconhece como sendo o seu caminho do coração e que está de acordo com os teus sentimentos e emoções. É isso que a gente, de alguma forma, tenta passar. Mas um jogo de Ifá, tá? Determina o teu Odu. O teu Odu, a gente pode ver Odu nesse contexto como o seu caminho, tá? O seu caminho espiritual. O que é um caminho espiritual? Um caminho espiritual é tudo nesse mundo. Por quê? Porque a gente tem que saber integrar tanto o aspecto espiritual quanto o aspecto material. Essas coisas caminham juntas. Então, o teu caminho espiritual, por exemplo, né, eu sempre uso esse exemplo de o teu dom de Deus, né, está no fato de você fazer prazerosamente uma comida, por exemplo. Então, você tende a fazer um estudo para se tornar uma chefe de cozinha, tá? O teu dom está presente nisso. Então, tudo que você fizer nesse sentido é como se você representasse Deus nessa condição. Então, a tua comida ela vai ter uma magia. Ela vai ter, o teu amor está presente nisso. Então, onde o teu amor está presente, diferente com a intenção de Deus de trazer qualidade de vida para essas pessoas que vão de alguma forma, ou se você é um ator, ou se você é um empresário, não importa, tá? É assim, você nasceu com dons e talentos para prestar esse tipo de serviço para as pessoas em nome de uma força maior, que a gente pode chamar de Deus. Muito bem, a gente agora vai para um rápido intervalo e voltamos já aqui com o programa Sinais de Fumaça, que está entrevistando aqui o Maurício de Luna sobre o Oráculo de Ifá. Fica com a gente, hein?